Então, o Copom subiu a taxa Selic para 12,75% ao ano, ao mesmo tempo em que o Banco Central americano subiu a taxa em 0,5%. O que isso significa para seus investimentos em renda fixa e variável? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos, onde nós falamos sobre tópicos do mundo financeiro, tais como criptomoedas, planejamento tributário e bolsas de valores. Portanto, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo. E para poder iniciar esse vídeo, eu preciso comentar sobre o movimento que o Banco Central Brasileiro fez na sua reunião da quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Ele fez o que era amplamente esperado pelo mercado e subiu a taxa Selic em 1 ponto percentual. Isso é parte de uma série de aumentos que ele vem realizando desde 2020, pois é parte do seu esforço para conter a inflação que começou a disparar, muito por culpa do próprio Banco Central, como eu vou mostrar mais à frente neste vídeo. E apesar da taxa Selic ter saído de 2% para os atuais 12,75% ao ano, a inflação segue em alta. Mas mesmo assim, o Banco Central já sinaliza que os próximos aumentos da Selic devem ser em menor intensidade. A aposta atual do mercado está em algo em torno de 0,75%, lembrando que a próxima reunião do Copom será em junho de 2022. E lendo o comunicado que a autoridade monetária fez, tem-se que ela ainda segue pressionada por vários fatores. Um deles é o fator externo, sendo a alta do preço do petróleo ao redor do mundo. Isso é uma coisa muito importante, pois isso pressiona o preço da gasolina, que já subiu neste ano por conta de vários fatores, mas que agora periga subir de novo. Isso daí é uma coisa muito relevante, pois muito da economia brasileira depende de transporte terrestre. Então, se a gasolina sobe, o efeito disso acaba sendo repassado para vários outros produtos, principalmente alimentos, que são uma coisa que pesa bastante nos índices de inflação, principalmente no IPCA. Então, petróleo subindo tende a retroalimentar a inflação, o que motivaria o Banco Central a criar uma nova alta de juros. E aliado a tudo isso, ainda tem outro fator do cenário externo, que é a guerra na Ucrânia, que segue gerando instabilidades e novas possibilidades de aumentos inflacionários ao redor do mundo. Só que apesar de tudo isso, um dos fatores mais relevantes que o Copom mencionou durante sua última reunião foi a situação fiscal brasileira, que segue deteriorada, com elevado déficit público e ainda com dívida em trajetória crescente. Lembrando que estamos num ano eleitoral, que tende a ser um ano que aflora muito comportamento populista dos políticos que estão preocupados em comprar votos para se reeleger, o que frequentemente acaba gerando uma piora na situação fiscal, o que pressiona ainda mais o Banco Central. E eu vou mostrar que, na verdade, tudo isso é uma grande armadilha que pode possivelmente falir o país, através de uma dinâmica conhecida como dominância fiscal. Mas ao mesmo tempo em que tudo isso ocorreu, houve um outro evento que foi a reunião do FONC, Federal Open Market Committee, que é a reunião do grupo lá do Banco Central americano que define os juros. O Banco Central americano também subiu seus juros e dessa vez a alta foi de 0,5%, o que levou a banda da FFR, que é a Federal Funds Rate, o equivalente americano à taxa Selic, e essa taxa ficou na banda entre 0,75% e 1% ao ano. E talvez o grande destaque da reunião do Fed foi as falas do seu diretor, Jerome Powell, que falou que a economia americana estava passando por um processo do que ele chamou de soft landing, ou aterrissagem suave. Essa expressão é uma referência ao fato de que, após o Covid, a economia é como se ela tivesse caído de um prédio, mas caiu de uma forma suave, ou seja, sem maiores danos. E ele faz isso para poder argumentar que não há risco de recessão nem demais efeitos econômicos adversos. Ao mesmo tempo que ele vem admitindo que a inflação é muito persistente e que por conta disso a autoridade monetária deve realizar novos aumentos de taxas de juros e agora estima-se que a FFR vai encerrar o ano de 2022 cotado na banda entre 2,5% e 2,75% ao ano. Estes são os fatos, porém agora eu vou dar a minha interpretação. E só tem realmente duas explicações que eu consigo pensar para essa fala do Fed. Ou ele está mentindo deliberadamente para tentar acalmar os ânimos da população, ou ele realmente não percebe que a situação é muito pior do que parece. Pois o que acontece? Ao longo de parte
parte de 2020 e todo 2021, o Fed tentou emplacar com a narrativa do a inflação é transitória, pois desde aquela época que a inflação começou a sair do que era normal e foi progressivamente aumentando até chegar nos atuais 8,5%, que já é a maior taxa de inflação nos Estados Unidos dos últimos 40 anos, mais ou menos. Mas mesmo assim, com os índices inflacionários sendo renovados a cada mês, o Fed seguiu dizendo que a inflação era transitória. E na minha opinião, isso foi uma jogada muito mais política do que técnica, pois eles não queriam que a população se desesperasse frente à enorme perda do seu poder de compra. Só que aí, como a inflação aumentou muito, o Fed abandonou essa narrativa. E agora me parece que essa história de aterrissagem suave é a próxima mentira que eles vão tentar emplacar para ver se as pessoas acreditam. E na minha opinião, o mais provável é que o Fed realmente saiba que a situação é mais grave, saiba que a inflação não é nem um pouco transitória e saiba sim que existe um grande risco de recessão na frente. Mas, como o Federal Reserve é uma instituição política, eles precisam agir como políticos. Então, muito provavelmente, eles estão mentindo deliberadamente para poder esconder os fatos. E é razoável supor que isso esteja acontecendo, pois quando você olha o índice M2, que mede a quantidade de dinheiro em circulação na economia, a sua variação anual segue em patamar bastante elevado, o que sugere que ainda há combustível sendo jogado nessa fogueira da inflação. Agora, de volta ao Brasil, tem uma dinâmica interessante que é reforçada por conta da alta de juros do Fed. E o que ocorre é que moedas e o mundo de uma forma mais geral funcionam por arbitragem. Então, quando o Banco Central americano sobe os juros, ele cria um grande incentivo para as pessoas alocarem o seu capital em títulos públicos para poder render esse dinheiro. Afinal de contas, eles estarão investindo na economia americana, que é a mais segura do mundo, e para ganhar juros em dólar, que é a moeda mundial. Então, um aumento de juros assim acaba criando uma pressão para desvalorizar as outras moedas e valorizar o dólar. E quando investidores ao redor do mundo inteiro vendem ativos denominados em suas moedas a fim de comprar dólar, eles causam uma desvalorização cambial e fortalecem o dólar. Só que essa desvalorização acaba impactando os índices inflacionários, visto que várias coisas são importadas e cotadas em dólar. E quando esses índices inflacionários sobem ainda mais, isso pressiona os bancos centrais a subirem suas taxas de juros em resposta. Ou seja, o Banco Central americano subindo seus juros, meio que acaba forçando os outros bancos centrais a subirem suas taxas de juros também. Então perceba como vários fatores diferentes da conjuntura macroeconômica atual acabam favorecendo um grande aperto monetário. Só que é claro, como eu falei anteriormente, a situação fiscal do governo brasileiro não é nada boa. E frente a aumentos tão grandes de taxa de juros assim, existe o risco da ocorrência da chamada dominância fiscal, que é uma dinâmica muito nefasta que pode basicamente falir países. E essa dinâmica está resumida através da imagem que vocês podem ver aí na tela. Quando se tem uma inflação muito alta, como a atual, o Banco Central fica pressionado a tentar subir a Selic para controlar ela. Só que numa situação em que dívida pública está em alta, se os juros sobem, o que acontece é que o risco de calote do governo sobe também. E quando esse risco aumenta, isso afugenta muitos investidores que podem pensar em procurar proteção. E quando investidores ficam temerários de que o país pode falir, ou no mínimo não honrar seus pagamentos de juros, muitas vezes o que eles fazem é se proteger comprando dólar e mandando ele para fora do Brasil. Só que quando eles fazem isso, eles vendem reais e compram dólar, o que aumenta a taxa de câmbio. E esse aumento do dólar faz com que os índices de inflação subam novamente. E essa alta de índices de inflação acaba pressionando o Banco Central a subir juros de novo. E essa nova subida de juros tende a elevar ainda mais o custo da dívida, o que afugenta mais investidores, o que faz o dólar se valorizar, o que aumenta a inflação, o que faz os juros subirem novamente, o que faz o risco subir também. Isso aí gera um ciclo vicioso que, se sair do controle, pode basicamente falir o país. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou apenas elencando a possibilidade. E é uma possibilidade muito assustadora. E frente a toda essa situação de aumento de juros, aperto monetário generalizado e altíssima inflação ao redor do mundo, existem basicamente duas ações que muitas pessoas deveriam tomar. A primeira é: compre Bitcoin, pois ele é uma salvação contra boa parte disso. E além disso, em menor grau também tem a dólar, visto que é a moeda que tende a se valorizar
à medida que o caos come solto ao redor do mundo. Mas é claro, isso tudo aqui não é uma recomendação de investimento. Tudo isso é apenas uma análise dos dados e algumas possibilidades para o futuro. E por este vídeo nós vamos ficando por aqui.